Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 3 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha a programação aqui da Rádio Número 1 da região. Começo de semana, agora 6h34. Agora você confere então os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Ministério da Saúde garante abastecimento de vacinas no Rio Grande do Sul. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 95 milhões de reais. Câmara analisa a PEC que criminaliza posse de drogas a partir da próxima terça-feira. Funcionários acionam alarme de rompimento de barragem por engano em São Simão. Brasil bate a Tailândia e quebra recorde de vitórias na Liga das Nações Feminina. Imposto de renda, 42 milhões de declarações foram entregues dentro do prazo. Prorrogado o prazo de envio da documentação para a retomada de obras da saúde nos municípios. Confirmada a 8ª morte por leptospirose no Rio Grande do Sul após as enchentes. Goiás, número de flagrantes de motoristas bêbados aumenta 70% nesse feriado de Corpus Christi. Desenrola FIES, prazo para a renegociação de dívidas é adiado. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde negou o desabastecimento de vacinas no Rio Grande do Sul, afirmando que todas as solicitações do estado estão sendo atendidas. O secretário de Atenção Primária em Saúde, Felipe Proenço, destacou o reforço na imunização, com cerca de 300 mil doses disponíveis para gripe, covid e tétano. Proenço explicou que o aumento de doenças respiratórias e o risco de tétano em áreas afetadas pelas enchentes justificam a priorização dessas vacinas. O Ministério da Saúde realiza avaliações diárias para atender às necessidades do estado. O Rio Grande do Sul tem priorizado as vacinas contra covid, influenza, tétano e hepatite A e raiva, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. No entanto, especialistas alertam para a necessidade de estabelecer critérios de priorização devido à limitação de doses e à grande quantidade de pessoas afetadas pelas enchentes. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul tem utilizado a estrutura dos abrigos para realizar a vacinação, aplicando mais de 21 mil doses contra a influenza. A vacinação também está disponível em unidades de saúde e em pontos de resgate. O estado recebeu recentemente 56 mil doses da vacina contra a Covid cepa XBB, que serão distribuídas para grupos prioritários, incluindo pessoas em abrigos e socorristas. O resultado da Mega Sena, com prêmio de R$82.571.747 foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 95 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado amanhã, terça-feira. Os números sorteados foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58. 26 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$45.794. 9.008 acertadores de 4 dezenas vão receber R$915,08 cada um. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados se prepara para analisar até amanhã a proposta de emenda à Constituição 45/23 que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. A PEC aprovada no Senado em abril é uma resposta do Congresso ao julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal, que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A proposta de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, altera a Constituição para incluir a posse de drogas como crime
independentemente da quantidade. O relator na Câmara, o deputado Ricardo Salles, deve apresentar o seu parecer sobre a PEC na terça-feira, iniciando o processo de discussão e votação na Casa. 6h38, Carmen Lúcia assume o Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar as eleições municipais deste ano. Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. Pouco mais de 4 meses das eleições municipais, a ministra Carmen Lúcia assume nesta segunda-feira a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela entra no lugar do ministro Alexandre de Moraes, que sai do comando da corte. Entre os desafios está justamente o de coordenar as eleições de outubro. Em declarações e votos recentes, a ministra deixou claro que a preocupação do tribunal sob sua gestão será com o combate às fake news, especialmente com a nova modalidade de deepfake, que é produzida a partir de recursos como a inteligência artificial. Na sessão que aprovou uma resolução sobre o tema, Carmen Lúcia deu um voto duro. A restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. A resolução do tribunal aponta 12 normas que incluem o enfrentamento à desinformação e o uso indevido de inteligência artificial, especialmente em propaganda eleitoral e em campanhas. O cientista político da Unesp, Ângelo Del Vecchio, diz que a medida é positiva. No entanto, a forte evolução desses instrumentos reforça a necessidade de que o tribunal esteja preparado. Mas, de todo modo, isso é o início de um processo. Precisa ser regulamentado, essa prática precisa ser efetivamente coibida. Eu acho que o sinal mais forte aí é que as autoridades judiciais no plano eleitoral tomaram esse problema como um problema importante e estão dispostas a enfrentá-lo. Essa regulamentação feita pelo TSE no início do ano ocorre já que o tema não avançou no Congresso Nacional. O relator da mini-reforma eleitoral, deputado Rubens Pereira Júnior, defendeu a resolução do tribunal e sustentou a importância de regras mais rígidas nas eleições municipais. A eleição de 2022 foi marcada por um uso exagerado de fake news. E isso tudo foi judicializado. Não se confunde liberdade de expressão com o uso de fake news. O uso de fake news é mentira, é o abuso, é a distorção e esta tem que ser combatida. A posse de Carmen Lúcia no TSE ocorrerá em uma sessão solene em Brasília, programada para a noite desta segunda-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E durante uma inspeção de rotina, a equipe técnica da Central Hidrelétrica São Simão ativou inadvertidamente o sinal de alerta de rompimento de barragem. O incidente, que ocorreu na última sexta-feira, provocou temor entre os habitantes e profissionais locais. A CIPC Brasil, responsável pela gestão da central, esclareceu que o alarme não correspondia a uma situação real de emergência, mas sim a um erro humano. A empresa também assegurou que a segurança da estrutura não foi comprometida, com todos os dispositivos de monitoramento conferidos e operando dentro da normalidade. A Central Hidrelétrica São Simão está localizada na fronteira entre Goiás e Minas Gerais, nos municípios de São Simão, em Goiás, e Santa Vitória, em Minas Gerais. O presidente da Goiás Fomento, Eurípides José do Carmo, deve disputar a prefeitura de Bela Vista de Goiás. Ele foi prefeito da cidade e figura na lista dos favoritos. De acordo com algumas fontes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, planeja fazer uma reforma administrativa. Selene Pérez Nunes já caiu da Secretaria da Fazenda e assumiu Cérvolo Freire Nogueira. Agora o ex-deputado federal João Campos, do Republicanos, é cotado para assumir a presidência da Goiás Fomento. O ex-parlamentar evangélico da Assembleia de Deus, como Eurípides José do Carmo, e delegado da Polícia Civil aposentado. Ele planeja disputar mandato de deputado federal em 2026. O governo de Goiás promove a digitalização dos municípios, que quer atingir 30% das cidades do estado apenas nesse ano. A reportagem com Marcelo Tavares. O governo de Goiás lançou o programa E-Goiás, que neste primeiro eixo tem o objetivo de fomentar e acelerar a transformação digital nos municípios goianos. O E-Goiás Transformação Digital dos Municípios vai criar um índice de maturidade digital dos municípios.
O objetivo é auxiliar os gestores municipais na realização de diagnóstico de maturidade digital local, a fim de orientar as políticas públicas municipais. O programa vai propor ainda inovação aberta para governos municipais, as chamadas GovTechs, selecionando desafios públicos das cidades e realizar chamada de startups para solucionar esses desafios. Até o momento, a rede conta com 48 cidades e a expectativa é atingir ao menos 30% das cidades já neste ano. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. Uma noite sem preocupações para a seleção feminina de vôlei. No embalo da capitã Gabi, o Brasil venceu a Tailândia por 3-0 e chegou a 8 vitórias seguidas pela primeira vez em 6 edições da Liga das Nações. As parciais foram de 25-22, 25-14 e 25-17, com Gabi e Tainara como maiores pontuadoras do Brasil. Com o resultado, o Brasil se mantém na segunda colocação com 22 pontos, atrás somente da Polônia, que tem 24 e as mesmas 8 vitórias. O próximo jogo será contra a própria Polônia, às 9h30 do dia 12 de junho, abrindo a terceira semana da competição. E Alisson dos Santos, o Pio, brilhou de novo no Diamond League. Neste domingo, pela etapa de Estocolmo, o brasileiro venceu os 400 metros com barreiras com folga, com um tempo de 47 segundos e 7 milésimos, no local onde ganhou pela primeira vez uma etapa do campeonato em 2021. É a terceira vitória seguida do brasileiro na competição. Em Oslo, há 2 dias, Alisson ganhou do atual campeão olímpico, Karsten Worm, e ainda estabeleceu o melhor tempo de 2024, com 46 segundos e 63 milésimos. Em Estocolmo, o dono do ouro em Tóquio 2020 não disputou a prova, deixando para o brasileiro todo o favoritismo. E o Fortaleza levou a melhor para cima do Atlético Paranaense por 1-0 no estádio Presidente Vargas. Kusevich marcou de cabeça e garantiu a vitória tricolor diante da torcida pela primeira vez nessa temporada da Série A. Com o resultado, o Fortaleza chega aos 10 pontos, está na 11ª posição da tabela. O Atlético Paranaense cai para 5º, atrás de Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo. A equipe soma 13 pontos. Fortaleza entra em campo agora contra o CRB pela Copa do Nordeste na quarta-feira às 21h30. O primeiro duelo da final será na Casa do Leão, na Arena Castelão. Pela Série A, o Atlético Paranaense encara o Criciúma na quinta-feira às 20h em casa. O Fortaleza enfrenta o Bahia no mesmo dia, mas às 21h30 na Arena Fonte Nova. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 agora. E na última sexta-feira chegou ao final com os preços futuros do milho, contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 58,21 e R$ 68,90, acumulando assim perdas semanais, mas registrando ganhos ao longo do mês. O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 58,21, com uma desvalorização de 0,83%. O setembro 24 valeu R$ 61,46, com uma perda de 0,57%. O novembro 24 foi negociado por R$ 65,10, com uma baixa de 0,55%. E o janeiro 25 teve valor de R$ 68,90, com uma queda de 0,30%. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram recuos de 2% para o julho 24, de 2,16% para o setembro 24, 1,12% para o novembro 24 e de 0,28% para o janeiro 25, com relação ao fechamento da última sexta-feira. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho registrou mais quedas do que altas neste último fim de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorizações em Castro, no Paraná, e Rio Sul, em Santa Catarina, enquanto que as desvalorizações apareceram nas praças de Ubiratã, no Paraná, Sorriso, no Mato Grosso, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul, e Itapetininga, em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia.
Eu quero começar comentando duas decisões da Justiça, uma do Supremo, outra do Tribunal de Justiça de São Paulo. A do Supremo, enfim, depois de concedida uma liminar pelo ministro Moraes, suspendendo uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe o assassinato, né? Vamos deixar de eufemismo, né? O assassinato do feto de 5 meses, mais de 5 meses, é para casos de estupro, né? A lei permite em caso de estupro, em caso de anencefalia, em caso de perigo da saúde, para a saúde da mãe, né? A lei permite. Mas 5 meses, o bebê que super prematuro de 5 meses tem chance de vida num bom hospital com boa assistência. O assassinato é chamado, né, pelo eufemismo de assistolia fetal, quer dizer, assístole. Deixa de ter a sístole, a hora que o coração empurra o sangue. Aí dão uma injeção de cloreto de potássio, o KCL, né? Dão uma injeção de cloreto de potássio. E aí eu fico pensando, puxa, o artigo 5º da Constituição diz, não haverá pena de morte. O artigo 2º do Código Civil diz, são garantidos os direitos do nascituro desde a concepção. O artigo 5º diz que é o direito à vida. E aí eu fico pensando, 5º mês, por que não antes? Muito antes, porque o estupro fica se sabendo logo, né? Vai a polícia, etc. Por que não doação da criança? Bom, mas enfim, será que está nas mãos do Supremo? O Supremo se sente Supremo mesmo? Eu acho que no máximo nas mãos do Legislativo, né? Uma coisa dessas, dos representantes do povo. Só o seguinte, né? A Constituição diz que todo poder emana do povo. É do povo que emana o poder. E o povo transfere esse poder aos seus eleitos, representantes eleitos. Presidente da República e integrantes do Legislativo. Os do Supremo é indireto, porque eles recebem a indicação do Presidente da República e a aprovação do Senado. É indireto. Então, eu acho que um caso desse não dá para ter indiretas, tem que ser direto, né? Um outro caso é lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, Mariporã. A lei municipal proibiu banheiros neutros para meninos e meninas ao mesmo tempo. Aquele que se diz neutro, sei lá o quê. Aí um amigo meu, quando soube disso, comentou assim, puxa, eu perdi essa. Se tivesse um banheiro neutro na minha escola, eu e minha namorada poderíamos combinar encontro lá. Era só eu dizer que acho que eu sou mulher, a minha namorada dizer que acha que é homem, e a gente se encontrava lá. Então eu acho que quem decide essas coisas não deve ter filhas, sobrinhas e netas lá em Mariporã. Meu Deus. O Poder 360, que é uma excelente agência de notícias, de consultoria e de análise, fez um levantamento perguntando para as pessoas quem é melhor, qual foi o melhor governo, Lula ou Bolsonaro. Só no Nordeste, Lula ganha de Bolsonaro. Empata no Sudeste e perde no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. No Nordeste, Lula, 50%. Bolsonaro, 36%. Lula é melhor. No Sudeste já empata. E 28% do Sudeste dizem que são iguais. Mas o número é assim, muito próximo. Parece que é 24, 25. Ou 34, 35. No Sul, Bolsonaro 55, Lula 33. No Norte, Bolsonaro 56, Lula 32. No Centro-Oeste, Bolsonaro 62, Lula 29. É Poder 360. E só para encerrar, né? Depois que Lula pediu a Alckmin para baratear no Rio Grande do Sul eletrodomésticos da linha branca, embora a Alckmin não tenha uma rede de lojas, agora Haddad vai ao Papa para pedir a taxação de bilionários do mundo. Ele vai amanhã à Itália. Será que ele pensa que a igreja ainda tem poder temporal, como era antigamente? Ou o Papa é ministro da Fazenda do mundo, alguma coisa assim? Estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro, peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro, peças, aqui tem qualidade. Ouro, peças, aqui tem qualidade.
6h52 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, confirmada a 8ª morte por leptospirose no Rio Grande do Sul após as enchentes. Goiás, número de flagrantes de motoristas bêbados aumenta 70% neste Corpus Christi. Desenrola FIES, prazo para renegociação de dívidas é adiado. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você, logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale, oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A secretária da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou na noite desta sexta-feira a 8ª morte por leptospirose relacionada às enchentes no estado. O registro refere-se a um homem de 31 anos, morador do município de São Leopoldo, que ficou muito tempo exposto à água contaminada. O resultado positivo da amostra foi confirmado após análise do Laboratório Central do Estado em Porto Alegre. De acordo com o informe epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, mais de 12 mortes estão em investigação. Devido às enchentes, ao todo foram notificados 2.548 casos da doença, sendo que 148 deles foram confirmados. E uma eventual fusão entre a Azul e a Gol ainda está em negociação e é preciso aguardar os próximos desdobramentos. No entanto, a operação deve ocorrer caso se prove positiva para o mercado. Segundo o vice-presidente regional da Associação Internacional de Transportes Aéreos para as Américas, Peter Serdá. Na avaliação do executivo, a combinação de áreas não é uma novidade no setor e tem se mostrado uma tendência global. O vice-presidente da LATA pondera que a fusão entre a Azul e a Gol dependeria do aval regulatório, que inclui a participação do Estado. No entanto, defende que esse tipo de operação deve ocorrer de forma orgânica e natural, sem imposições. Entre os pontos que exigem atenção do poder público para impulsionar o setor aéreo no Brasil, Serdá cita, por exemplo, a necessidade de reduzir impostos e o índice de judicialização. Conteúdo gratuito pelo WhatsApp ajuda idosos a reconhecer golpes. Vamos saber dos detalhes com o Bruno Moreira. Mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais contra idosos foram registradas no Brasil em 2023, de acordo com o governo federal. Um aumento de mais de 70% em relação a 2022. Um dos principais meios de se proteger é a informação. Melhor ainda se o acesso for facilitado pelo WhatsApp, como nas trilhas de conteúdo gratuito lançadas pelo Itaú Viver Mais, associação sem fins lucrativos que atua para proteger e ampliar os direitos e a qualidade de vida das pessoas com mais de 50 anos. É o que explica Luciana Campos, gerente de Relações Institucionais do Itaú Unibanco. Para alcançar o maior número de pessoas idosas, o curso é realizado 100% pelo WhatsApp, sem necessidade de computador, podendo ser feito pelo celular com legenda e intérprete de Libras. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp para 11 32 30 0145. Não é necessário ser correntista do Itaú. São 2 módulos, cada um com 6 aulas curtas em vídeo. Conteúdos como esse são estruturais, seja porque a pessoa idosa deseja organizar e potencializar seus recursos, seja porque ela quer ter mais autonomia sobre as suas finanças. Vale ressaltar ainda que a educação financeira para pessoas idosas não apenas protege seu patrimônio financeiro, mas também fortalece sua independência e confiança na tomada de decisões, influenciando positivamente toda a comunidade. Ao final de cada aula, é liberado o acesso a um e-book com as principais informações da trilha para consulta e um certificado de conclusão. Richard Bento, superintendente de segurança corporativa do Itaú Unibanco, analisa a medida como uma forma de fortalecer os clientes. Os bancos têm investido em materiais informativos que chamam a atenção da sociedade para as técnicas de engenharia social mais recentes que os golpistas utilizam como forma de enganar as vítimas. Pesquisas recentes do setor mostram que mais de 90% das pessoas que foram impactadas pelo conteúdo e dicas de prevenção reconhecem a importância das ações dos bancos de divulgação e orientação sobre como evitar os golpes.
Mais detalhes das trilhas de conteúdo sobre golpes e fraudes e gestão financeira para pessoas idosas estão disponíveis no site oficial do Itaú Viver Mais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 58 motoristas bêbados ou que se recusaram a fazer o teste do etilômetro durante este feriado de Corpus Christi. O número é 70,69% maior do que a quantidade registrada no mesmo período em 2023. A corporação também verificou um aumento na quantidade de motoristas multados por excesso de velocidade e também por ultrapassagens proibidas. De acordo com registros da PRF, um dos casos mais emblemáticos foi de uma colisão frontal ocorrida na BR-153 na noite de quarta-feira em Rianápolis. O acidente deixou uma mulher morta e uma criança de 3 anos com ferimentos leves. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e foi reprovado com um teor alcoólico de 1,01 miligramas por litro de ar expelido. O governador Ronaldo Caiado disse em entrevista que não vai implementar câmeras nas fardas policiais. Em entrevista ao canal do veículo de comunicação, ele criticou a portaria publicada nessa semana pelo Ministério da Justiça, que dá orientações sobre a utilização do equipamento em uniformes de agentes durante o serviço. Segundo o governo federal, a portaria busca padronizar o uso do equipamento em todo o território nacional. Para Caiado, a medida tenta interferir em uma decisão restrita a governadores. Para Caiado, o governo federal é que deveria copiar o modelo do estado. Em Goiás, a segurança é plena dentro dos moldes que estipulamos e temos a polícia mais eficiente do país. Segundo ele, a polícia foi feita para proteger o cidadão e não para dar guarida a bandido. E Goiás tem atraído investimentos e grandes empresas internacionais e nacionais que ajudam a desenvolver e melhorar a economia do estado. Quem traz os detalhes deste balanço é Eduardo Bernard. Goiás tem se mostrado terreno fértil para investimentos de grandes empresas. E os anúncios recentes indicam que centenas de novos empregos serão criados no estado. Somente no mês de abril, 3 grandes empresas divulgaram planos de expansão, que juntos somam 4 bilhões e 850 milhões de reais. O anúncio mais recente ocorreu quando a multinacional John Deere confirmou o aporte de 700 milhões de reais para ampliação de sua fábrica em Catalão. A unidade é especializada na produção de software e equipamentos para os setores agrícola, florestal e de construção. O investimento deve levar à criação de 400 novos empregos, diretos e indiretos, em 5 anos. Já a representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil, a HPE Automotores, divulgou o plano de investir 4 bilhões de reais em sua unidade goiana, também instalada em Catalão. O objetivo é desenvolver novos produtos e tecnologias híbridas. E por fim, a Ambev anunciou 150 milhões de reais para ampliar a produção de cerveja em Anápolis. A expectativa é criar 200 postos de trabalho até o fim do ano. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. E no reencontro após a Copa do Mundo, o Brasil goleou a Jamaica por 4-0 neste sábado, em amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris. Marta marcou 2 vezes, Adriana fez 1 e Sualbe fez contra. Mais de 27 mil pessoas assistiram ao jogo que ocorreu na Arena Pernambuco. O próximo compromisso do Brasil será também contra a Jamaica na próxima terça-feira amanhã. Portanto, o jogo será na Arena Fonte Nova, na Bahia, e marcará o último amistoso da equipe antes da Olimpíada. E um gol nos acréscimos definiu a vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Criciúma neste domingo no estádio Heriberto Russi, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto marcado por equilíbrio e boas participações dos 2 goleiros, Gustavo Gomes foi decisivo. O Paraguai abriu o placar em cobrança de pênalti e deu assistência para Lázaro definir o resultado aos 46 do segundo tempo. Mateuzinho marcou para os donos da casa. Agora com 11 pontos, o Palmeiras melhorou na classificação e ocupa a 7ª posição. O Criciúma continua com 5 pontos na 16ª colocação. Na próxima rodada, Criciúma e Palmeiras voltam a campo na quinta-feira, dia 13. O Tigre vai até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense às 20 horas e o Verdão recebe o Vasco no Allianz Parque às 21h30.
E gol só no segundo tempo e um para cada lado. Neste domingo, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia empataram em 1-1 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois ataques passaram em branco na etapa final e deixaram os gols para a reta final. Hulk, cobrando falta, abriu o placar para os donos da casa. Ademir, ex-jogador do Atlético, fez valer a lei do ex e deixou tudo igual. Com o empate, o Bahia segue na 2ª colocação do Brasileirão, agora com 14 pontos. O Atlético aparece em 10º lugar na tabela com 10 e um jogo a menos. Atlético e Bahia terão cerca de 10 dias de intervalo até voltarem a campo pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, dia 11, às 21h30, horário de Brasília, o Galo encara o Bragantino no interior de São Paulo. Na quinta-feira, dia 13, o Bahia recebe o Fortaleza na Arena Fonte Nova, também pela 8ª rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. O mercado físico de boi gordo registrou intensas quedas de preço no decorrer do mês de maio. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, a expectativa é de continuidade desse movimento, uma vez que a oferta está se avolumando e mantendo as escalas de abate dos frigoríficos bastante confortáveis. Iglesias reforça a ideia de que os pecuaristas precisam se atentar para a inversão do ciclo pecuário prevista para o fim deste ano. Iglesias reforça a ideia de que eles precisam ficar atentos a esse detalhe. Os preços da arroba do boi gordo na modalidade a prazo nas principais praças de comercialização do país estavam assim no dia 29 de maio. São Paulo capital, R$220 arroba, queda de 5,58%, frente aos 233 arroba praticados no final de abril. Em Goiás, em Goiânia, R$197 arroba, um recuo de 8,37% frente aos R$215 do fechamento do mês anterior. Já em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, R$215 arroba, baixa de 6,52% frente aos 230 do encerramento do mês de abril. Em Mato Grosso do Sul, Dourados, R$215 arroba, uma baixa de 1,38% frente ao fechamento de abril, que era de R$218. E fechando em Cuiabá, no Mato Grosso, R$215 arroba, retração de 4,44% frente ao fechamento do mês passado, que foi de R$225. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. O Desenrola Fies, o programa que proporciona descontos de até 99% na renegociação das dívidas dos estudantes que utilizaram o Fundo de Financiamento Estudantil Fies, aumentou em 3 meses o prazo para adesão. A nova data será 31 de agosto deste ano, quando o governo imagina que a situação da região sul do país tenha sido controlada. A mudança foi divulgada pelo Ministério da Educação no último dia 29 de maio. A decisão foi tomada levando em consideração a situação de calamidade pública em que se encontra o Rio Grande do Sul, onde foram apresentados diversos pedidos de prorrogação por parte dos estudantes que perderam seus documentos e bens devido ao alagamento das residências. Desde que foi lançado em novembro do ano passado, o Desenrola Fies já beneficiou cerca de 283.577 pessoas e renegociou mais de 13 bilhões de reais em dívidas. 7h13, ministro quer acelerar medidas para manter empregos no Rio Grande do Sul. Vamos ver qual será essa tática com Alexandre Figueiredo. Ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul visitou neste domingo as cidades de Mussum, Arroio do Meio e Lajeado, que integram o Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas que devastaram o estado. Logo após as reuniões em Mussum, o ministro concedeu entrevista coletiva ao lado do prefeito da cidade, Matheus Trojan, do MDB, que também foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do governo. Em sua fala, Pimenta destacou que o governo federal pretende acelerar medidas para a manutenção de empregos dos gaúchos. Eu tenho conversado direto com o ministro Marinho, já fizemos várias reuniões, já fechamos alguns acordos com empresas e setores, no sentido de encontrar mecanismos que garantam a manutenção dos empregos e, ao mesmo tempo, buscar apoios que a legislação permitem para que as empresas recebam, por parte do governo federal, o apoio para não romper o vínculo, manter os trabalhadores e juntos a gente possa enfrentar esse momento mais delicado que o nosso estado está vivendo. Na mesma entrevista, o prefeito Matheus Trojan alertou sobre a importância desses acordos e do risco, caso eles não sejam efetivados, com rapidez.
É o caso de Mussum e de mais alguns municípios da própria região do Vale do Taquari que precisam desse olhar para a gente conseguir de fato superar esse novo evento, tendo condições para que as pessoas possam criar a motivação de permanecer aqui. Caso contrário, infelizmente, nós teremos uma evasão em massa, né, um empobrecimento da cidade e um futuro que não será promissor. Então, o atendimento a essas pautas ele se faz essencial. Agora, obviamente, nós precisamos entender como cada empresa pode acessar tanto as linhas de crédito quanto essa questão do subsídio aos salários, da preservação dos empregos, para que aí a gente possa também fazer com que elas de fato acessem, que elas vejam a viabilidade disso acontecer. A comitiva que visitou cidades do Vale do Taquari neste domingo também colocou em pauta os problemas urgentes de habitação e infraestrutura da região. O ministro também afirmou que a agenda da primeira semana de junho envolverá as demandas da região metropolitana do estado, a começar pela visita técnica no aeroporto Salgado Filho, na capital, nesta segunda-feira. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. 7h16. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, imposto de renda. 42,4 milhões de declarações foram entregues dentro do prazo. Prorrogado o prazo de envio da documentação para a retomada de obras da saúde nos municípios. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 3 de junho, início de semana. Olha, segundo o balanço da Receita Federal divulgado no último sábado, mais de 42,4 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física foram entregues dentro do prazo encerrado na sexta-feira, 31 de maio. O imposto de renda deste ano tem como base o ano calendário 2023. O auditor fiscal José Carlos Fonseca, responsável pelo programa do imposto de renda, destacou que neste ano o processo de entrega da declaração ocorreu de maneira extremamente tranquila. O número de 42,4 milhões de declarações é maior do que o total entregue em 2023, que foi de 41 milhões e fica um pouco abaixo das 43 milhões esperadas pelo fisco. Do total de declarantes, 60,6% tem imposto a restituir, 20,5% a pagar e 18,9% não terão incidência nenhuma. O estado com o maior número de declarações recebidas foi São Paulo, com quase 13 milhões e 600 mil. Já Roraima foi o estado com o menor número de declarações, somando apenas 93.100. E o prazo para gestores municipais enviarem documentação para repactuações de obras na saúde foi prorrogado até 23 de junho. A prorrogação consta na portaria 551/24 do Ministério da Saúde, publicada no último dia 27 de maio. A medida formalizou o que foi anunciado na Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que aconteceu de 20 a 23 desse mês. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, houve baixo envio de documentação e agora alerta para a adesão dos gestores municipais. O pacto oportuniza a retomada de obras como unidades básicas de saúde, academias da saúde, bem como construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, centros de atenção psicossocial e unidades de acolhimento e centros especializados em reabilitação. A decisão de estender o prazo para o envio da documentação dos municípios alterou a portaria 3084/24 e trata do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinados à educação básica, profissionalizante e à saúde. Inicialmente, esse prazo terminaria no dia 24 de maio. Uma pesquisa constata que a maioria das cidades brasileiras não investe na prevenção de tragédias causadas pelo clima. Fabiola Altran é quem traz os detalhes dessa matéria. Mais de 90% das cidades brasileiras deixam de investir na prevenção de tragédias climáticas. É o que descobriu uma pesquisa divulgada pela organização social Instituto Cidades Sustentáveis. De acordo com o levantamento, 94% dos municípios do país não estão preparados para evitar acidentes climáticos. São cidades que apresentam menos da metade de um total de 25 estratégias
estratégias para enfrentar eventos como enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Para a pesquisa, entre os fatores que foram levados em conta estão a existência de medidas preventivas no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo. Além disso, observados se havia uma lei específica para ações de combate a catástrofes causadas pelo clima, um plano municipal de redução de riscos, mapa de áreas vulneráveis, um programa habitacional para abrigar as pessoas atingidas e um plano de contingência. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a pesquisa constatou que das 497 cidades que compõem o estado, 304 têm menos de 20% das estratégias. No caso da capital, Porto Alegre, a situação é um pouco melhor. Esse índice chega a 44%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. O programa Nota Fiscal Goiana atingiu a marca de 900 mil participantes, com mais de 36 mil novas adesões registradas entre janeiro e maio desse ano. A expectativa da Secretaria da Economia é ultrapassar 1 milhão de inscritos até o fim de 2024. O crescimento do programa tem sido constante. Em 2021 foram 41 mil novos cadastros, em 2022 52 mil e em 2023 97 mil. Um aumento de 87% em relação ao ano anterior. Desde a retomada dos sorteios em 2021, a NFG já distribuiu 8.900.000 prêmios. Aliás, 8.900.000 reais em prêmios. E além disso, o programa expandiu seus benefícios para o esporte, como o time goiano do Coração, destinando 12 milhões de reais ao setor desde 2022. E o ex-governador Agenor Rezende está internado em UTI após sofrer um infarto, é o que diz a família. Segundo a sua filha, a deputada Rosângela Rezende, ele teve um desconforto e uma dor no peito no último sábado aqui em Mineiros e eles foram encaminhados para Goiânia. Agenor está bem e deve fazer exames na manhã desta segunda-feira. O ex-governador de 79 anos encontra-se internado. Ele teve uma isquemia transitória, infarto. Por precaução, eles foram para Goiânia na madrugada. Desde o primeiro atendimento e medicação, ele se encontra bem, é o que informou a deputada Rosângela. Os exames a serem feitos serão para avaliar a necessidade de algum tipo de intervenção cirúrgica. Agenor Rezende está internado no hospital Anis Rassi, no setor oeste. E Goiás está entre os 4 estados com melhor alfabetização do país. Quem traz os detalhes é Brunelli Portela. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma iniciativa do governo federal. O projeto foi lançado em 2023 com o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. Todos os estados brasileiros participam do programa. Também não queremos o protagonismo do MEC. Nós queremos o protagonismo que seja dos estados, dos municípios, reconhecimento do esforço de cada governador, de cada prefeito, de cada secretário estadual, de cada secretário municipal. O papel do MEC é o papel de coordenar essa política, de induzir tecnicamente e financeiramente. Em Goiás, o programa Alfa Mais é uma parceria entre estado e municípios para assegurar o processo de aprendizagem dos alunos até o 2º ano do ensino fundamental, garantindo a alfabetização de 100% das crianças goianas. De acordo com o Ministério da Educação, a educação pública goiana aparece na 4ª colocação nacional. Ele iniciou em 2021, ele foi implantado em 2022 e hoje aqui o governo fez uma avaliação no ano passado e hoje divulgou o resultado dessa avaliação. O Brasil ficou com 56% das crianças alfabetizadas na idade certa, que seria ao final do 2º aninho, e Goiás ficou com 67%. O programa Alfa Mais foi destaque na reunião que mostrou os resultados dos estados que participaram do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O Alfa Mais está presente em todo o estado. Ao todo, mais de 300 mil estudantes e 28 mil professores são beneficiados. É um avanço que nós tivemos que fazer junto às prefeituras, tá certo? Para que nós tivéssemos ali uma ação junto com os prefeitos e prefeitas, para que implantássemos uma metodologia que teve apoio do governo federal, para que nós fizéssemos chegar ali pessoas também que estavam acompanhando
como pessoas que também estavam sendo preparadas para educar esses nossos alunos. Para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário diminuir o índice de analfabetismo no Brasil. Nós estamos propondo que até 1980, até 2030, a gente chegue pelo menos a 80%. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E com gols de Lucas e Calhério, São Paulo venceu o Cruzeiro neste domingo no Morumbi pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrou no G4, ficando apenas a 1 ponto da liderança. A vitória leva a sequência invicta do tricolor, contando também a Copa do Brasil e a Libertadores para 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates, 10 deles sob o comando de Zubeldia. Com essa vitória, o São Paulo foi a 13 pontos e subiu para a 4ª colocação na tabela. O Cruzeiro, com 10, caiu para a 9ª colocação. São Paulo e Cruzeiro voltam a campo pelo Brasileirão no dia 13 de junho. A Raposa recebe o Cuiabá às 19 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Tricolor enfrenta o Inter às 20 horas no estádio Humberto Rios, em Criciúma. E o Flamengo e seus torcedores vivenciaram um dia histórico. A goleada por 6-1 sobre o Vasco neste domingo é a maior do clube nos 101 anos do clássico. Dominante do início ao fim, se aproveitando da fragilidade do adversário, o baile foi regido principalmente pela dupla formada por Everton, Cebolinha e Arrascaeta, que colecionaram gols e assistências do Maracanã. O resultado de 6-1 neste domingo é a maior goleada já registrada pelo Flamengo na história do clássico. Com a goleada, o Flamengo foi a 14 pontos, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro volta a campo no dia 11, diante do Grêmio, às 20 horas no Maracanã, também pelo torneio nacional. Já o Vasco está em 13º lugar com 6 pontos. Ainda pode perder posições com a conclusão da rodada, mas não vai entrar na zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no próximo dia 13, quando enfrenta o Palmeiras, às 21h30 no Allianz Parque. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. As inundações no Rio Grande do Sul geraram incerteza sobre a safra de soja no Brasil, provocando uma reação nos preços tanto no mercado interno quanto na Bolsa de Chicago no mês de maio. Produtores aproveitaram os picos de preços para realizar vendas. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos subiu de R$ 123 para R$ 133 durante o mês de maio. Em Cascavel, Paraná, a cotação aumentou de R$ 123,50 para R$ 130. Em Rondonópolis, de R$ 116 para R$ 125,50. E no Porto de Paranaguá, a saca da soja teve um aumento de R$ 130 para R$ 138. Apesar da maior oferta, os prêmios permaneceram firmes e impulsionados pela demanda chinesa concentrada aqui na América do Sul. Apesar do avanço no plantio nos Estados Unidos e da demanda fraca pelo produto americano, as perdas na produção do Rio Grande do Sul garantiram a elevação dos preços. O câmbio também favoreceu o mercado de soja no Brasil. O dólar comercial valorizou 0,33%, fechando a R$ 5,20. A postergação dos cortes de juros nos Estados Unidos e as preocupações fiscais no Brasil acabaram sustentando essa alta. Cooperativismo define diretrizes estratégicas do ciclo 25-30 e Diego Brião é quem traz os detalhes desse encontro. A 15ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo serviu para serem discutidas e planejadas estratégias para os próximos 5 anos do setor no país. O evento foi realizado na metade de maio, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Segundo informa o sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, a escolha das diretrizes prioritárias foi baseada em 2 critérios-chave. Um deles foi o impacto, que focou na capacidade que uma diretriz possui de promover o aumento da competitividade das cooperativas e do cooperativismo como um todo. Já o segundo foi urgência, ou seja, no indicativo do quanto é imediata e prioritária a respectiva implementação. O presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, explica que as propostas debatidas foram desenvolvidas a partir de consultas à base das cooperativas. Essas proposituras vêm para os temas, debatemos os temas, quer dizer, a visão de futuro, essa preocupação, isso está na ansiedade das cooperativas. Visão de futuro, as palestras que abrem a cabeça das pessoas para irem para salas temáticas e discutir temas específicos. Então, o cooperativismo está identificando onde está
e definindo o caminho que ele quer seguir daqui para frente. Renata Heller, cooperada da Cooperativa de Transportes da região sudoeste serrana da cidade de Afonso Cláudio, no estado do Espírito Santo, destaca os aprendizados obtidos no Congresso. Tudo muito maravilhoso, muito organizado, as palestras, temas foi muito bem abordado. Então a gente está vindo aqui indo embora com a bagagem muito cheia de muitas novidades, aprendizado. Então a gente vai colocar tudo em pauta mesmo, né? Para a gente prestar aí no Espírito Santo esse seminário que foi muito grandioso. Esses 2 dias aí de muito aprendizado, né, pelo cooperativismo, que o cooperativismo é a alma do nosso negócio, né? A gente é o nosso futuro. Maria Gladys dos Santos, assessora de desenvolvimento de cooperativas no Sescop, no estado do Mato Grosso, salienta a importância das discussões feitas no âmbito do Congresso para os trabalhos que serão desenvolvidos em cada região. Eles são direcionadores. As diretrizes, elas vêm dizendo, dentro disso você trabalha as necessidades das suas cooperativas. E com as diretrizes já implementadas para todo o país, tu consegue até fazer benchmark com a outra unidade, você consegue avançar nas ofertas para as cooperativas. Por quê? Porque aqui está a novidade, está toda a parte de inteligência, toda a parte de inovação, de SG, que a gente vem muito forte agora com o Compliance. A melhor forma de trabalhar o cooperativismo e alcançar a prosperidade é através desse planejamento estratégico. Na área de cultura cooperativista, por exemplo, entre as estratégias e diretrizes definidas estão a difusão do cooperativismo na educação formal brasileira em todos os níveis e a promoção da formação de lideranças como promotores e multiplicadores dos princípios e benefícios oferecidos pelo movimento. No âmbito do ESG, ou seja, ambiental, social e de governança, foram delineadas diretrizes para comunicar à sociedade os impactos positivos das ações ambientais realizadas pelas cooperativas, promover a educação ambiental dos cooperados e colaboradores, aprimorar as qualificações das lideranças em gestão e tomada de decisão baseada em dados, promover a sucessão nas cooperativas e realizar estudos que demonstrem os benefícios e impactos que a presença das cooperativas garantem para o desenvolvimento social das comunidades onde estão inseridas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Diego Brião.